A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Ezequias, vocês se lembram? Nós começamos? Quem estava aqui nesse dia? Tá? Então o tema foi Ezequias, um rei fora da curva, né? E a gente vai dar continuidade ao estudo da vida de Ezequias, ao estudo no sentido da gente estar aprendendo um pouquinho sobre a vida de Ezequias e o tipo de posicionamento dele. Ele fez uma reforma maravilhosa, né? E engraçado que nós falamos que ele era pai de um rei que foi um rei mau de Judá, Acaz, né? Acaz foi um péssimo rei, mas Ezequias não seguiu o exemplo do seu pai. E algumas vezes a gente vê acontecer isso, né? Dos filhos não seguirem o exemplo do pai. É muito difícil, né? Por quê? Albert Schweitzer, né? Ao qual tem ali aquele nome dele, leva o nome ali no hospital de Realengo. Albert Schweitzer, ele disse que o exemplo não é uma maneira de ensinar. Na verdade, é a única maneira de ensinar, o exemplo. Então não adianta o pai falar, não faça isso, ele faz, não adianta nada. Então, pela misericórdia de Deus, Ezequias não seguiu os exemplos do pai, né? Dessa caminhada de pastoreio, eu vejo muitos jovens virem falar comigo, não concordo com meu pai, faz isso, fez aquilo. Aí passam os anos, está ele fazendo a mesma coisa que ele condenava no pai. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como assim? Porque o exemplo fica arraigado muito mais do que palavras, não faça ou faça. Exemplo é algo muito complicado. E nós somos, né, uma esponja para essas coisas. Beleza, então nós vamos ler hoje, dando continuidade, o capítulo 20. Só que antes eu queria conversar com vocês, porque essa história aqui, né, que a gente está vendo, a vida de Ezequias, ela está em Crônicas e está em Isaías. Esse texto específico que a gente está lendo hoje, ele está em 2 Reis 20, do versículo 1 a 11, é o que nós vamos ler. Ele está em 2 Crônicas, capítulo 32, 24, tá? 2 Crônicas, capítulo 32, 24, e Isaías 38, 1 a 8, tá bom? Então essa mesma história está nesses 3 textos, né? Livros, vocês podem ler, 2 Reis 21 a 11, 2 Crônicas 32, 24, diante, e Isaías 38, 1 a 8. Vendo isso, nós vamos dar uma passeadazinha lá depois em Isaías, mas vamos lê-lo aqui em 2 Reis, capítulo 20, versos 1, a partir do verso 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, por isso que essa mesma história está em Isaías, porque apesar do livro estar lá na frente, ser um profeta maior, tudo que Isaías fez passou por alguns reis, inclusive esse daqui. Por isso que ele é presente na vida de Ezequias. Tá legal? Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Que notícia, hein? Põe em ordem a tua casa aí, né? Porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto a teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, Antes de que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Isaías, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde.
Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que promete. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Ao invés dela ir, que seria mais natural, ela volte, que é o mais difícil, né? Tem que parar o sistema todo. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O tema de hoje é: confiança não é esporádica, é um estilo de vida. Confiar no Senhor não é algo que eu vou usar eventualmente no momento de problemas. Confiança no Senhor é um estilo de vida. É algo que você deve fazer em toda e qualquer situação. E eu vou dizer para você, a situação mais perigosa para o cristão é quando ele é abençoado. Quando ele tem as finanças equilibradas, está tudo muito bom, está tudo muito bem. A tentação é enorme. E às vezes o Senhor tem que permitir que muitos de nós permaneçam no candinho do Senhor, né? Para que a gente fique, continue, né? Constante na relação com Ele. E nós vamos ver justamente esse estilo de vida de Ezequias, essa confiança que ele tinha no Senhor. Não que Ezequias fosse perfeito, tá? Não existe nenhum personagem bíblico que seja perfeito. Ninguém, a não ser Jesus Cristo. Qualquer um que você veja na Bíblia falhou. O problema é se tinha um coração quebrantado e contrito. Porque tem muita gente que cai e diz assim: quer saber de uma coisa? Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Isso aí, meu irmão, esquece. Não nasceu de novo, não conhece Jesus, que é só o bolso do Senhor. Esquece. Esse não sabe nem quem é Jesus. Já ouviu falar. Jó que é Jó, ouviu falar, fazia tudo certinho, sacrificava todo dia, orava a Deus todos os dias, e ele diz que não conhecia a Deus. Imagine, né? Então conhecer o Senhor é algo muito mais profundo. E nós vimos semana passada que Ezequias, ele teve uma vitória extraordinária sem meter a mão em nada, porque Deus derrotou mais de 180 mil assírios sem precisar de luta, ok? Sem precisar lutar. É assim que Deus faz na nossa vida, se Ele quiser e se for o propósito dEle. Ele pode acabar com a tua luta de uma hora para outra, se isso glorificar o nome dEle e tiver propósito. Se não, às vezes é no meio do processo da luta que Deus vai trabalhar na tua vida. Amém. Né? Então é justamente esse momento ímpar que Ezequias vive, um problema social, uma invasão que ia acontecer em Judá, e Deus interveio de tal maneira que o povo foi liberto daquele ataque. Agora vem um outro problema com Ezequias, né? Ele recebe a notícia do profeta Isaías que ele iria morrer, né? Para ele, como se diz, colocar em ordem a sua casa. Vamos ler aqui o versículo 1 e 2? Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então ele estava o quê? Enfermo. Então nós observamos aqui que ele estava com uma doença mortal. E hoje em dia tem doenças mortais? Sim. Eu botei no vídeo essa semana uma menina com 17 anos, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, sem resmungar. O médico falou que ela tem poucos dias de vida, né? Está com 17 anos, está com câncer, vai morrer. E ela parou de fazer o tratamento, que ela falou que cansou de ser rato de laboratório. E ela então glorifica a Deus por isso e vai tocar a vida, né? Um grau que só quem passa para entender lá, né? A gente não falar que vai fazer isso é bem complicado, porque ela viveu isso, ela está vivendo. Isso não quer dizer que ela não viva dores, né? Quando nós olhamos esse texto, essa úlcera que ele está vivendo era algo mortal na vida dele. E muitas vezes as pessoas vão para o hospital e muitas vezes recebe um diagnóstico, né? Você tem jeito, tem poucos dias de vida.
O ímpio vai pegar e vai falar: você quer saber de uma coisa? Eu já vou morrer mesmo? Eu vou fazer tudo que minha cabeça der vontade. Aí o cara vai, solta de paraquedas, beleza, vai para casa de swing, não é verdade? Vai curtir, faz tudo que tem direito, joga em tudo que é cassino. O cara faz tudo que dá na cabeça, porque ele não tem experiência, não tem esperança de mais nada. Acabou. Mas o cristão, olha essa menina aqui que ela fez, não é verdade? O cristão, ele glorifica a Deus, ele agradece o tempo que esteve aqui. Não estou dizendo que isso não tenha dores e momentos de sobe e desce emocionalmente falando, mas ele sabe para onde vai. Ele sabe que no abrir e fechar de olhos ele vai estar com o Senhor. Ok? Aonde não há dor, aonde não há má tristeza. Mas pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque aquele que morreu e ressuscitou falou: eu vou preparar lugar para vocês. Certo? Aí os mais racionalistas aqui, eu vou dar um exemplo para você. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria sido o vulto que ele é na história. Porque os romanos rapidinho descobririam onde o corpo estava e jogavam na arena. Olha aí, ó, o corpo aí, ó. Ou os próprios apóstolos não dariam a sua vida por uma pessoa que não ressuscitou, sabendo que ele foi escondido, sabendo que ele estava em algum lugar. Por que eu vou morrer por uma mentira? Um pode morrer, se por algum interesse, mas 12? Né? O que mais? Você quer evidências? Tem muitas, né? O grande problema do cristianismo é que ninguém encontrou o corpo dele, nunca descobriu onde ele está, e foi visto por mais de 500 pessoas depois de ressuscitado. Porque o que ele sofreu na cruz do Calvário, ele não podia andar daquele jeito no terceiro dia. E ele foi visto por mais de 500 pessoas. Esse é o Deus que você serve. Certo? Está lá qual o nome dele, meu Deus? Flávio Josefo, né? Está lá qual é aquele outro nome também, aquele historiador da época? Pois eu lembro, começa com P. Então, a nossa fé é robusta. A nossa fé, ela não é idealizada por alguém. Alguém pode pegar um texto, tentar questionar, mas não questiona a ressurreição. Tem como? Gary Collins é um psiquiatra muito famoso americano, e ele estudou a personalidade de Cristo. Ele disse: ou ele era o que era mesmo, ou ele era um maluco, porque, meu irmão, viveu o que ele viveu, ele não poderia ser um ser humano normal. Augusto Cury também fez o mesmo, apesar de não ter se tornado um cristão como a palavra ensina que seja, né? Congregando e tudo mais, mas ele passou a crer que Jesus realmente agiu como nenhum outro ser humano agiria. A inteligência emocional dele, né? E o mestre como ele era, passou a vê-lo como mestre. Então, o que nós temos, a nossa fé é robusta, ela não se fundamenta somente numa fé cega, como dizia o pai do existencialismo, Soren Kierkegaard, né? Soren Kierkegaard dizia isso, né? Que chega um momento que você tem que dar o salto de fé. Claro, a fé é a confiança em alguém que fez algo por mim, preciso. Todavia, a existência dele, eu não preciso só de fé, porque há evidências robustas. Ok? E aqui ele fica sabendo, então, que ele tem que arrumar a sua casa. Que notícia horrível, né? Wallace, arruma a tua casa. Você começa a valorizar o que você nunca valorizou. Você começa a sentir saudade de que você nunca sentiu. Você começa a querer perdoar pessoas que você jamais imaginou querer perdoar. Qual é a primeira atitude de Ezequias, meus irmãos? Olha a primeira atitude dele, quando ele tem esse diagnóstico. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto a teus olhos. Olha só, a primeira coisa que ele faz é se voltar para o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, quando as coisas não saem como quer, bate pezinho: não vou mais à igreja, eu não quero, não leio mais a Bíblia, não adianta, porque não está adiantando nada seguir Jesus. Parece que Jesus é uma fórmula, né? Tem que seguir Jesus, tem que dar tudo certo. Não,
Vê se deu tudo certo com os apóstolos. Deu tudo certo dentro dos propósitos de Deus para a vida deles. Mas aos olhos humanos, Tiago decapitado, Pedro morto, Paulo morto pela fé, mais de milhares de cristãos mortos nas arenas romanas. Deu tudo certo, não é verdade? Então, enquanto a gente não tiver o foco real e parar de ouvir esse evangelho, água com açúcar, evangelho que quer encher a igreja, desculpa a expressão, mas um evangelho que não é bíblico, a gente vai tratar Deus como se ele fosse o nosso Papai Noel. Se ele não fizer, eu não busco mais. Neném, bebê, igual aquele filho, né, que você não deu o presente que queria, vou pro quarto, né? Tem gente que é assim, não cresce. E a culpa não é de vocês não, a culpa é do púlpito que não prega a verdade. O meu povo tem perecido que ele falta conhecimento, quer viver de utopia, correndo atrás da cenoura, até ficar velhinho e ir pro túmulo. E a cenoura não pegou a cenoura. Não pega a cenoura. Olha para mim, não tem uma promessa, 60 anos, é a promessa que o homem fez. E não muda. Em vez de viver para a glória de Deus, viver para glorificar o nome dele, está atrás de cenouras. Se Deus me der, ele me deu. Se não me der, ele é Deus também. Amém. Como disse, né, Jó, vim nu e careca, né? Não, eu tive cabelo, agora que eu perdi, estou careca, vou voltar careca. Eu nasci sem cabelo, tive cabelo durante 32 anos, ele caiu, eu glorifico a Deus. Acho que eu nem me habituaria novamente a cabelos, né? Ezequias, olha o problema aqui de Ezequias. Ezequias fundamenta a sua oração em méritos. Aquele é complicado, olha o versículo 3. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto a teus olhos. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai ter misericórdia de Ezequias, porque a revelação é progressiva, ele não tinha alcançado, era um rei muito ocupado, né? Mas era um cara que fez reforma, era um cara que agradou a Deus, andou nos caminhos do Senhor. Mas veja bem, quantas orações tu já ouviu na televisão assim: fala para Deus, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho confiado, o Senhor tem que fazer. Já ouviu essas orações assim? É só o que tem, né? É isso aí. Ezequias está fundamentando a sua oração nos seus méritos. Imagina se Jesus olhar para o outro lado: vamos ver os seus deméritos agora. Dá para equilibrar? Não dá. Ele está fundamentando nos méritos dele. Meu irmão, tudo que você é, tudo que você faz, qualquer ajuda que você dê ao próximo, você é só um instrumento de Deus. Você não é nada, é o privilégio de você ser usado por Ele. Para de se orgulhar, para de virar um balão, porque, meu irmão, até as pernas que você tem, você só anda porque Ele te deu. Se Ele resolver apertar uma artéria aqui, acabou para você. Você pega uma dengue, acaba com a tua vida. Um mosquito que te pica, tu fica igual um parasita no sofá até melhorar. Nós somos frágeis demais. Apesar de acharmos que somos, né? Não confunda, você não é invencível. Se você for usado para Deus para fazer alguma coisa, pregar, ajudar, louvar, evangelizar, saiba que é um privilégio, é uma oportunidade que Deus está te dando. Porque se você botar um pingo de orgulho pessoal, é palha, vai queimar no último dia, você não vai ter nenhum tipo de recompensa, como diz a palavra. Qual é a recompensa? O galardão. Vai ser queimado, é lixo para Deus. Mas, Senhor, eu dei meus bens aos pobres. Sem amor não vale nada. Senhor, mas eu fiz... Sem amor não vale nada. Por isso, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se é uma bica que você fecha porque estava aberta, a pessoa está lá embaixo, pediu para tu fechar, fecha essa bica para a glória de Deus e pare de esperar a recompensa dos outros. Geralmente Deus deixa tu se frustrar com quem você ajuda, porque você é o tipo de pessoa que quer esperar o retorno de quem você ajudou. Se você ajudar alguém esperando o retorno, Deus vai deixar essa pessoa te frustrar. E quando você precisar, Ele vai usar pessoas que você nunca imaginou, talvez o teu inimigo.
Quando eu fui picado de lacraia, não sei se você lembra dessa história muitos anos atrás, quem me ajudou? Um vizinho que perturbava a minha alma. Me levou para o hospital. Glória a Deus. Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Me diz uma coisa, sobe um publicano e um fariseu para orar. O publicano diz assim: Senhor, eu não tenho condições nem de levantar a minha cabeça para o Senhor. Pai querido, eu não tenho condições nenhuma para te exigir nada, Senhor. E o fariseu: Senhor, obrigado porque eu dou o dízimo. Senhor, obrigado porque eu não, até tinha essa oração, né? Não nasci mulher. Obrigado, Senhor amado, porque eu tenho uma família abençoada. Senhor, muito obrigado, Pai querido. Agora, vou fazer um parênteses aqui. Não quer dizer que você não tem que ser grato a Deus por tudo que Ele te dá. Mas ele estava se vangloriando perante Deus. Obrigado porque eu não tenho, eu tenho sapato e o outro não tem. Obrigado. Essa vanglória pessoal é complicada. Aí Jesus pergunta: quem desceu justificado de lá? Aí você vai me fazer uma oração: Senhor, me dá porque eu tenho te dado. Senhor, eu tenho dado dízimo, o Senhor tem obrigação de me dar mais. Senhor, eu tenho sido fiel. Fiel aonde? Olha para a tua vida pessoal, vê se tu é fiel mesmo. Fiel a dízimo? Pelo amor de Deus, até bandido dá dízimo. Tem comunidades aí que os caras dão dízimo. Gente, pelo amor de Deus. Por isso que é necessário a regeneração, o nascer de novo, o ser nova criatura, porque senão a gente vai confundindo tudo dentro da igreja e vira um balai de gato, vira uma igreja como é que é? Ornitorrinca. Ornitorrinca. Pode ser, né? Pode. Licença poética. Não é verdade? E continua. Você lembra pode botar o Salmo 115:1? 115:1. Olha o que o salmista fala, gente. Salmo 115:1. A gente tem que aprender a fazer oração se humilhando na presença de Deus e não se ensoberbecendo. Gente, isso aqui é o caminho das pedras para você. Olha lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Esse clamor, não a nós, tira a gente da frente, tira meus méritos da frente, tira minha soberba da frente. Não a nós. Pastor, ou pai, é o seguinte, eu sou pastor daquela igreja pequena, 22 anos, poderia ter feito aí uma outra faculdade, está ganhando dinheiro, investindo, tem um potencial para isso que tu me deste. Agora, meu pai, me dá, pai, faz aí, pai, estou aqui fazendo pelo Senhor, porque o Senhor não vai fazer por mim? Como é que é? Como é que é? Tu só está aí porque o meu espírito te inclina a estar aí. Porque se deixar a tua carne falar, é o primeiro a correr. Você está aí porque o meu espírito começou a boa obra e vai terminar. Porque se eu deixar você sozinho, você vai lamear tudo. Como é que é? Você está falando que não está ganhando dinheiro lá fora, outras profissões, porque você abriu mão para a minha obra? Pode ir embora agora, eu tenho mais 500 na fila, se eu quiser eu transformo e uso. É o privilégio de você estar ali. Se eu quiser, eu mudo tudo, chamo alguém que não tem nenhuma habilidade e capacito ele, ele fica no teu lugar. E ainda é melhor do que você. Uau, botar minha viola no saco. Abaixa a bola. Abaixa a bola. É graça. Há perigos quando não entendemos quem nos fez ser quem somos. Paulo disse: sou o que sou. Aí, olha o eco aí, gente. Sou o que sou. Ah, não. Cadê a Bíblia dessa igreja? Vocês são bons, gente, em Bíblia, para a glória de Deus e abaixo da graça dele, pela graça dele. Sou o que sou pela... Sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça, vou perdoar porque geralmente, né, não está dentro ali, tá? Sou o que sou pela graça de Deus. O que você é? O que você é?
Quem você é aí, gente? Quem você é? Eu sou o que sou. Ah, eu sou engenheiro. Você é pela graça. Porque se Deus não te desse saúde para ir para a faculdade, você estava na cama agora e não fazia nada. Se Deus não te desse te dado dinheiro da passagem, você não ia nem pegar o ônibus. Se Deus não te desse capacidade cognitiva de arrumar os teus pensamentos, você não teria entendido nada que você ouviu. Tem gente que ouve e nunca chega ao conhecimento, né? Você não, você chegou ao conhecimento pela graça. Tá dando para entender? Ou tá difícil? A gente está dando 360 graus aqui em relação à visão que estão passando para vocês lá fora. Quer que Deus haja na sua vida? Abaixa a bola. Porque os exaltados serão humilhados. Certo? De Deus não se zomba, gente. Deus conhece cada área de nossa vida. Não podemos esquecer que toda a nossa justiça é trapo. Eu faço isso, é trapo de imundícia. Sem o sangue de Jesus, é trapo de imundícia. Mas eu faço aquilo, é trapo de imundícia. Pode fazer para ganhar mérito, para ajudar quem você ama, tal. Mas se não for debaixo da graça de Deus, da transformação que Ele operou em você, toda a tua justiça é... Eu uma vez ouvi de uma irmã aqui: pastor, eu trabalho na igreja pra caramba, o senhor não me chama lá na frente para contar para as pessoas que eu faço? Eu falei: que tu nunca vai ser chamada mesmo. O que a tua mão esquerda faz, a direita não vê, e vice-versa. Mas pastor, eu quero ser chamado lá na frente e o senhor me elogiar. Eu falei: não vou elogiar. Não vou elogiar. Você acha que não tem gente assim aqui, gente? Não estou falando pessoa, estou falando coração corrupto, enganoso, fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se eu faço, eu quero que todo mundo veja. Aí as pessoas vêm para cá, desestimula, porque o pastor não fica contando o que você fez. Mas se você é um cristão genuíno na palavra, você vai falar obrigado, porque ele não fica me exaltando, né? Às vezes eu até falo do que Deus fez na vida da pessoa, a pessoa já tem problema. Imagina se eu falar do que a pessoa está fazendo para o outro, ou na igreja. Aí piora tudo. Não é verdade? Então você é graça, não se ensoberbeça na presença de Deus. Somente o sangue de Cristo pode fazer aceito as obras que fazemos manchadas pelo nosso pecado. Eu vou dar um copo d'água para o Wallace. No fundo eu estou falando, ele vai falar obrigado. Se ele deixar de pedir obrigado, eu já fico bolado. Isso é você querendo a recompensa. O obrigado é uma recompensa. Porque você está fazendo esperando o retorno da pessoa. O cara mal educado, não fez obrigado. Tudo bem, fica para você. Daqui a pouco tu está contando, pô, tem um copo d'água pro cara ali. O cara não deu obrigado. Por isso que ninguém ajuda mesmo. Ou você fez para quem? Tu fez para quem? Para quem tu está fazendo? Eu conto muita história aqui na antiga de uma vizinha que estava com o cano estourado. Os meninos passaram lá na rua, roubaram o hidrômetro. E aí a água já jorrando 3 dias, fui lá, comprei a rosca, fiz a rosca e tal. Aí chegou a noite, meu coração: será que não vão vir agradecer não? Eu falei: ô miserável, desgraçado homem que sou. Eu falei: não, estou fazendo para o Senhor, para a glória dele, não é para minha. Se vier, amém. Se não vier, também. Você tem que vigiar o teu coração. Provérbio vai falar: se tem uma coisa que você tem que vigiar, é vigiar o teu coração. Ele é enganoso, corrupto. Aí vem aquela: Deus conhece meu coração. Conhece, é tremendamente enganoso e corrupto. Bebe água. Ok? Nós usamos máscara para lidar com as pessoas. Segundo, Senhor usa a sua misericórdia com Ezequias e manda Isaías voltar ao rei. Apesar de sua justiça própria, Deus observa o quebrantamento genuíno de Ezequias. Engraçado, né? Deus vê ele se basear, né, a sua oração nos seus próprios méritos, mas Deus usa de misericórdia com ele, porque vê realmente o quebrantamento dele. Olha lá,
Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Isaías, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Quebrantamento, gente. Apesar dele estar embasando erroneamente nos méritos dele, ele é genuinamente ali sincero com Deus. Ele chora pedindo a Deus que venha intervir. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Sabia que muita gente acha que Isaías 7,14 está falando aqui de Ezequias? Porque na verdade, se lembra, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Era o sinal, eu vou voltar lá que vocês vão ver. Um sinal para quem? Para o pai dele. Quem é o pai dele? Agora você tem que ficar ligado, senão você se perder, tá? Quem é o pai de Ezequias? Acaz. Vocês se lembram que Acaz não quis pedir um sinal? E falou: o sinal vai ser dado, a virgem conceberá. Quem é o filho de Acaz? Ezequias. Muita gente acha que Ezequias era o Messias, né? Só que não, porque Ezequias tem falhas. Ezequias é homem como cada um de nós, não tem nada a ver. Aquela ali era algo que ele iria nascer, mas era uma profecia adiante para quem? Para o Emanuel, Deus conosco. A gente vai ver isso aqui. Confundiu a cabeça de vocês? Deu para ir? Confundiu, ali confundiu. Depois eu explico, tá? Então vamos lá. Neste caso, diferente do de Senaqueribe, Deus utiliza meios naturais. Beleza. Deus atende a oração dele, diz que vai curá-lo, certo? Ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria. Tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Presta atenção que eu vou falar para vocês, é um pouco mais didático aqui. Alguns acham que esse acontecimento veio antes do acontecimento de Senaqueribe. Principalmente que falou que eu vou te livrar da mão do rei da Síria, e ele já havia sido liberto quando a Síria ataca. Certo? Então, e principalmente que depois a gente vai ver que ele mostra os tesouros dele para a Babilônia, para os enviados da Babilônia. Só que, se lembra que ele já havia dado os tesouros quando ser atacado? Então, que tesouros foram esses? Então, existem alguns detalhes que parece que foi trocado aqui, invertido, mas isso não tem nenhum problema, a gente está estudando a vida dele. E aí, o que acontece? Ele diz que vai dar a cura para ele. Se lembra que Deus utiliza depois Senaqueribe de maneira surpreendente, e ele é liberto dos assírios sem fazer nada? Aqui Deus usa o processo. Como assim? Como é que o Senhor usa o processo? Versículo 7. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Veja bem, o plástico de figo, naquela época era mais usado para descobrir o tipo de medicamento que teria do que propriamente a cura, certo? Mas aqui, para que a gente possa entender, Deus utiliza o que? O meio natural. Deus nem sempre vai orar, vai curar assim, Senhor, aí ficou curado. Às vezes Deus vai usar a mão dos médicos. Quando você vai ao médico e o remédio faz efeito e você volta curado, é graça de Deus. A gente tem que orar também. Deus só não cura de maneira extraordinária, não. Se fosse assim, a gente ficava ali no Getúlio Vargas, na frente da porta, todo mundo que chegasse a gente orava, porque Deus vai curar todos. Deus cura quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer. Se Deus quiser Ele te levar para o hospital, para você ser tratado lá e dar bom testemunho do nome dEle, você vai ser levado. Deus vai usar o meio para te curar. Se Ele quiser te curar de maneira sobrenatural, Ele vai curar também. Eu estou fazendo aqui uma repaginada na visão de vocês, de maneira bíblica. Deus cura do jeito que quer. Para Timóteo, Ele mandou fazer, toma lá, por causa do teu estômago e tal. Ele não, né?
Tem hora que... Por que ele fazia de maneira extraordinária no início ali do Novo Testamento? Era todo mundo curado que vinha. Primeiro, que ele era o próprio Deus. Segundo, que era o início da igreja. Ele tinha que confirmar que ele era o Messias. Ok? Qual era o sinal? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tanto as espirituais, e primariamente as espirituais e as físicas, para aquele povo que está ali. Agora Deus não cura? Cura segundo o propósito dele, mas não como aquele ali. Você tem 4 momentos na Bíblia que Deus faz coisas extraordinárias. 4 ou 3, mas vamos lá. No momento que Deus tira o povo do Egito, coisas maravilhosas, né? Aquelas pestes, depois o sustento no deserto, beleza. Passou aquele período, Deus continua fazendo, de acordo com a vontade dele, mas de maneira extraordinária ele vai fazer como? Com os profetas, Elias e Ezequiel. Começa a fazer, Elias e Eliseu, perdão. Começa a fazer coisas extraordinárias, não é? Aí dá um tempo. Quando é que volta um momento também onde ele faz coisas extraordinárias o tempo todo? Quando Jesus entra no mundo, aí vê milagre toda hora, todo mundo sendo curado e tal. E qual é outro momento? Depois do Pentecostes, os apóstolos também são usados. Quando você vai vendo a Bíblia chegando no finalzinho, já não tem tanto, né? Eles já estão pregando em outras cidades, em Atos tem muito, mas depois tudo, porque é o processo. Deus querendo se mostrar quem Ele é. Monta um trabalho, uma igreja agora, você começa, parece que coisas maravilhosas acontecem, início de um trabalho. Coisas maravilhosas acontecem. Deus abre porta, toca em pessoas. Ih, rapaz, é coisa assim de contar a história, né? A gente está aqui, a gente tem que estar, aí. Depois que você entra em Canaã, já não tem mais maná fácil. Depois que você entra em Canaã, você agora não precisa bater na pedra para tirar água. Agora você vai ter que fazer o quê? Um riacho para beber a água. Você vai ter que fazer o quê? Plantar. Não queira viver o deserto em Canaã. Deus pode fazer, se for necessário? Pode, Ele é Deus. Mas Ele quer te dar a responsabilidade de plantar, de trabalhar. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, quem não trabalha não come. Você quer ficar deitado esperando a vinda de Jesus? Você não vai comer, você tem que trabalhar. Ok? É isso. Simples assim. Vamos continuar. Terceiro e último. Apesar de ter tido tantas experiências com a fidelidade do Senhor, Ezequias pede um sinal. Isaías deixa em sua mão um tipo de sinal. Versículo 8. Isaías respondeu, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Coisa maravilhosa, né? Isso me lembra de Gideão, né? Quando ele pede para que a lã esteja, olha, se tiver água caída do lado, aí depois, não, ó, se cair dentro. Por que esses sinais? Por que Deus permite sinal, muitas vezes, né? Por que Deus dá sinais? Aqui, de maneira específica, como falei para vocês, há um problema do pai dele recusar o sinal. Está lá em Isaías 7, 10 a 14. Se você puder colocar, Isaías 7, 10 a 14. Você vai ver que ele não quer o sinal. E Deus fala, você vai ter um sinal. Mas eu não quero um sinal, mas vou te dar um sinal. Provavelmente ele deve ter ouvido essa história, vai me dar um sinal aí. Para não ter problema, né? Olha lá. Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Volta no 13, por favor. Então Isaías disse, agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência de meu Deus? Porque Acaz recusou o sinal. Não vou ler o texto todo, tá, pai? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará. Por isso que algumas pessoas achavam que Ezequias era esse Emanuel, porque ele é filho de Acaz. Entendeu? Então, para algumas pessoas, Ezequias seria o Messias, tá? Porque a virgem conceberá e dará à luz um filho. Realmente Ezequias nasceu, só que a virgem, de maneira secundária e primária ao mesmo tempo, quem realmente era, isso aqui era uma sombra para a realidade do nascimento de Jesus. A virgem foi Maria,
que Emanuel é Deus conosco, mas muitos achavam que era Ezequias esse Emanuel, o Messias chegando, tá? E não era. E ele diz que esse será o sinal. Pode continuar. Acabou, né? Ele comerá manteiga, tá, já acabou. Então Acaz recusa o sinal e Deus enfia o sinal pela goela dele. Você vai ter sinal. A virgem vai conceber. E aí, aqui na frente, a gente vê o filho dele já pedindo sinal. Dá sinal aí. Qual é o sinal que o Senhor vai me dar? A sombra retrocede ou avança? E o que acontece? Vamos lá, versículo 9. Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra adiante 10 graus ou que retroceda? Ezequias respondeu: é fácil, tal, a gente já leu o versículo 11. Então o profeta Isaías clamou o Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra, lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Quem sabe o que é o relógio de Acaz? É um champion? É um Rolex? O que é o relógio de Acaz? Era uma espécie de uma escada, né? Então, conforme o sol ia batendo nos degraus, ele tinha a ideia do tempo, tá? Era simplesmente uma escada, uma espécie de escada que se lançava o sol, aí conforme cada degrau ia se estabelecendo o tempo naquela época. O sol foi muito utilizado naquela época, não é verdade? Para que a gente pudesse ver até chegar. Quem foi que criou o relógio? Santos Dumont. Até Santos Dumont criar o relógio, né? Nosso pai da aviação, se você aceita que ele é, ou os irmãos Watts. Vamos lá. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Agora, para a gente terminar, eu queria que vocês abrissem, por favor, Isaías 38, que é a mesma história no versículo 9 a 20. Por quê? Porque em Isaías 38, a partir do 9, se lembra que eu falei que, segundo Reis, capítulo 20, Crônicas 32, 24, Isaías 38, 1 a 8, é como se fosse o Evangelho, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelho não vai contando um ponto diferente ou ampliando alguma coisa, né? Assim como a gente lê Apocalipse de maneira do paralelismo progressivo, e vai ampliando, vai amplificando, cada situação vai sendo ampliada, a mesma coisa é aqui. E a gente tem aqui uma ampliação, porque aqui tem um salmo e cântico é a mesma coisa, tá? Tem um cântico, tem uns salmos aqui de Ezequias, depois que ele foi curado, coisa que você não vê em segundo Reis capítulo 20, nem muito menos em segundo Crônicas, capítulo 32, 24 em diante. Você não vê esse salmo dele lá, mas aqui em Isaías você vê. Pode colocar, por favor, 38, 9 e 20? Olha o que ele diz. Este é o cântico de Ezequias, ou salmo. Rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e ter sido restabelecido. Vamos ler esse salmo juntos? Leia vocês, por favor. Eu disse... das portas do além, fui privado do resto dos meus anos. Eu lhe disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como tecelão enrolei a minha vida, ele me cortará do terra, do dia para a noite darás cabo de mim. Essa é a impressão dele, né? Primeiro, vai. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como um leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Imagine você, antes de ver a mão de Deus, com essa expectativa de que você não vai escapar, arrume as tuas coisas aí, bota a tua casa em dia que tu vai embora. É isso que ele está narrando. Eu sussurrava como uma andorinha, ou o lobo e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor,
proibido ser tu meu fiador. Olha aqui que ele pede. O que é um fiador? Alguém que se torna garantia. Quem é o nosso fiador? Jesus. Tá? Vai. E direi, como falou assim me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Espera aí um instantinho. E foi para minha paz que eu tive grande Amargura. Como assim, né? Os problemas trazem paz? Pode ser, vai. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Corrupção porque o corpo apodrece, tá? Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida. Do que dirá hoje que ele veio nos salvar, não é verdade? Que ele nos salvou, nos deu um novo coração. Vamos usar o Felipe e a Teca, os meninos do louvor, para tanger louvores a ele, não é verdade? Louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aqui só tem domingo, né? Mas a gente pode louvar o dia inteiro em casa também. Viver uma vida de louvor para Ele. Acabou ou tem mais? Acabou? Então você... Então você vê que no começo ele vai narrando todo o sentimento que ele teve no princípio quando ficou sabendo, e agora ele louva a Deus pela vida que ele recebe do Senhor, a vida que ele experimenta do Senhor. Por isso que é bom a gente sempre procurar ler as referências em outros lugares, para que a gente tenha completude às vezes em um texto. Se você olhar 2 Crônicas em casa, faz esse trabalhinho de casa, tá? Vê o 20, vê o 30, cadê aqui? Vê o 2 Reis 20, 2 Crônicas 32 e Isaías 38. Em 2 Crônicas vai ter um momento que ele ensoberbece o coração e nos dá mais do que, amplifica mais o conhecimento do que ele estava vivendo. E a gente entende mais da vida desse personagem bíblico. Isso é maravilhoso. Depois ele dá uma vacilada lá, né? E 2 Crônicas vai dizer que Deus deixa ele para provar o coração dele. Olha isso, né? A gente vai ver isso lá para frente. Porque a gente está vendo um ser humano que ama a Deus, que está fazendo tudo para agradar a Deus, mas que erra. Assim também somos nós. Nós somos, muitas vezes, aqueles que tentam se vangloriar daquilo que o Senhor nos usa, aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus está tentando fazer. Isso é um erro. Nós precisamos entender, e isso é muito duro para a gente. Deus tem o dia, a hora e o mês que você vai embora. Ele sabe de tudo. Isso mostra que o nosso Deus não é determinista nessa terra, né? Ainda que ele tenha os propósitos eternos dele. Então nós precisamos entender que Deus conhece todas as coisas, né? E Ele sabe muitas vezes a maneira certa. Amém. Mas não como o hinduísmo, né? O hinduísmo ele é determinista extremado, né? No sentido da gente entender que temos a nossa responsabilidade humana, né? A nossa livre agência, e é o Espírito que gera em nós
esse anseio por humildade. Vocês ouviram essa palavra aqui, pode ser que vocês vão saber, eu não quero saber nada disso, eu vou ser humilde, caramba, eu quero a minha vitória. Vai. Mas nunca, o dia que você chegar na presença do rei, ele vai falar assim, ó, a palavra foi pregada para você, aquilo que eu dei minha vida para que vocês pudessem tê-la, aquilo que muitos servos meus morreram para você ter na mão, você negou, porque você quis ficar com o que você acha. E aí eu lavei minhas mãos, porque a palavra de Deus é para salvar e para... Você ouve ela, ela te salva. Você a ouve e rejeita, ela te condena. É simples assim, a palavra tem duas funções. Não é isso que diz Jesus lá? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Quem crê? Quem não crê? Acabou. Fecha aí a portinhola. São 3, né? Quem lê entenda. Falando do caixão, gente. Entendeu mesmo? Então foi sem graça. Me riu. Vamos orar em nome de Jesus, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te engrandecemos porque tu és soberano. A nossa vida não está nas nossas mãos, Senhor, ainda que tenhamos a responsabilidade, Senhor amado, é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos dirige. Tal conhecimento é grandioso demais para mim, Senhor, e eu te louvo por isso, Pai, porque apesar de eu achar que eu estou na direção, na verdade quem dirige é o Senhor. E nós te louvamos, Pai, justamente por isso, porque se depender de nós, nós somos o lobo guardando o galinheiro. Nós somos o lobo guardando o nosso próprio galinheiro, e nós nos devoramos. Quando disse um pensador, o homem é o lobo de si mesmo. Nós nos destruiríamos se não fôssemos guiados pelo Teu Espírito. Se o Teu Espírito não usasse a Tua palavra, Deus amado, dizendo não, aqui não, aqui não. Mas muitas vezes somos teimosos, Senhor, e pagamos o preço da teimosia. Mas Deus amado, até na teimosia e no erro o Senhor utiliza para que nós voltemos para o Senhor com o coração contrito e quebrantado. Isso quando somos Teus. Nós te louvamos, Deus amado, para todo sempre. Se há pessoas enfermas, Pai, que o Senhor possa curar, transformar, dar vida, Senhor, usar do processo para curar, usar de maneira sobrenatural para curar. Mas se o Senhor quer que essa enfermidade seja uma espécie de espinho na carne, para que essa pessoa fique fiel, Senhor, Pai, utiliza, porque a Tua sabedoria é muito maior do que a minha. Eu não tenho nenhuma, Senhor amado. Que o Senhor utilize, Deus, os problemas. Se é o problema que está deixando essa pessoa te buscar, Deus, mantenha o problema na vida dela, porque é o problema, Deus amado, que faz com que essa pessoa te busque. Deus, como eu falei certa vez numa oração com o irmão quando estava desempregado, estava na igreja, estava buscando, estava sempre aqui, Senhor amado, em oração, arrumava um emprego, ele saía. Deus, e foi assim. Certa vez ele veio aqui, Pai, e o Senhor se lembra, e ele disse, ora por mim. Eu falei, Senhor, mantenha essa porta fechada, Pai. Não abra a porta para esse homem enquanto ele não entender que o Senhor, ele tem que te buscar nos momentos de bênção e nos momentos também das lutas. Senhor, fecha a porta e trabalha no coração dele. Então, as orações nem sempre são de vitória, não. Às vezes tem que ser de perda mesmo. Porque quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Somente o Espírito de Deus consegue prescrutar a nossa alma. Nós não conseguimos, precisamos da ajuda dele. E que ele possa sondar nossos caminhos. Dizer assim para você, eu não posso te dar isso que eu estou te pedindo, porque você vai se perder, porque você vai se ensoberbecer, porque você vai pisar nas pessoas. Senhor, que o Senhor feche as portas, que o Senhor não deixe, Deus amado, nenhuma vitória chegar na vida daqueles que vão se perder por causa delas. Mas que o Senhor abençoe, utilize irmãos que vão ter condições financeiras sim, mas vão ajudar, vão ser usados pelo Senhor, não vão se perder, não, eles podem ter a riqueza, mas a riqueza não tem o coração deles.
Que o Senhor possa prosperar e abençoar segundo o teu conselho, segundo a tua vontade. Que o Senhor possa curar segundo a tua vontade, teus propósitos, os teus planos, Senhor. Faça na vida desses irmãos aqui conforme o melhor para ele e que faça glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode dar o dislike, tá, gente? Participa. Essa mensagem não ganha like, não. Nem